para que, se fizer sentido pra você, você possa também replicar esse mesmo conceito na tua agência, porque isso aqui vai te ajudar a ter clareza, vai te ajudar a você não desviar foco, vai te ajudar pra quando você ouvir aquele guruzinho lá falando assim, olha, o seu LTV está muito baixo, você tem que melhorar o seu LTV. Ah, se o seu LTV está abaixo de tanto, sua agência está muito ruim. Sendo bem sincero, não é isso que vai fazer de fato a tua agência crescer de maneira consistente. Não tem porque, se tu quer ter uma visão de empresário, tu querer focar em subir campanha pra cliente, fazer reunião de onboarding com o cliente, resolver treta de cliente, mano, só se você for maluco, velho, querer fazer uma parada dessa, porque você não vai querer conseguir crescer o teu negócio. Nenhuma empresa cresce assim, mano. Nenhuma empresa cresce assim. Um supermercado, para poder crescer, ele precisa de demanda, uma loja de roupa, loja de suplementos, oficina de carro, cara, qualquer negócio ele precisa disso. O seu negócio, ele não vai sobreviver por indicação. Se tu conseguiu passar essa visão já do ecossistema lá no começo, a galera não vai querer sair do teu negócio. Por que eu consigo reter muita gente na minha empresa? Faça a galera vestir a camisa de fato e querer crescer junto com a gente. Porque eu falo, ó, desde o momento zero, quando ela entra na empresa, que a gente tá numa construção ao qual a gente vai desenvolver ecossistema no futuro e essa pessoa pode se tornar minha sócia. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agência Sem Frescura. No episódio de hoje, eu quero trazer clareza pra vocês dos 5 degraus da escala, ou degraus da escala, sei lá que peste, que nome, qual é o certo, se é degraus ou se é degraus. Deixa já aqui nos comentários se a palavra certa é degraus ou a palavra certa é degraus. Eu só fui só até a quinta série, então você já tá ligado que eu não vou saber qual que é a palavra correta, tá? Mas ó, eu quero trazer clareza pra vocês desse conceito ao qual eu sigo dentro da minha agência e ao qual os meus alunos também da mentoria Zenit, que é o nosso programa de implementação pra crescer a agência, ao qual todo mundo lá replica exatamente o que eu faço, é um copia e cola do que eu faço dentro da minha agência, assiste cola de vendas dos meus closer, copia e cola minha apresentação de vendas, cara, ele basicamente copia e cola o que eu faço. Então, o que eu tô fazendo, a galera da Zenit também tá fazendo, e eu quero que você entenda esse conceito, para que, se fizer sentido pra você, você possa também replicar esse mesmo conceito na tua agência, porque isso aqui vai te ajudar a ter clareza, vai te ajudar a você não desviar foco, vai te ajudar pra quando você ouvir aquele guruzinho lá falando assim, olha, o seu LTV está muito baixo, você tem que melhorar o seu LTV. Ah, se o seu LTV está abaixo de tanto, sua agência está muito ruim, e blá 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 blá. Véi, sendo bem sincero, não é isso que vai fazer de fato a tua agência crescer de maneira consistente para que tu de fato alcance o resultado que você quer alcançar na tua agência. Não é tipo assim, ah não, o LTV e etc. Véi, tudo isso aqui é importante, LTV é importante, todas essas paradas aí é de fato importante. Mas eu vou te falar, mano, além de tudo isso aqui que eu sei que é muito importante, existem outras coisas que é importante, é você ter clareza do momento que você tá vivendo na tua agência, pra você saber exatamente qual que é o próximo passo que você tem que dar. E é exatamente isso, sobre esse conceito, sobre esse próximo passo, pra você possa identificar, pô, desses degraus aqui que o Itamar falou, degraus que o Itamar falou, qual que é o degrau que a minha agência tá agora? E é isso que eu quero trazer clareza pra vocês, que é como eu acredito, é como eu tô fazendo, e eu quero trazer essa clareza para que vocês possam entender esse conceito e replicar dentro da agência de vocês. Mas antes de tudo, antes de a gente começar de fato aqui o conteúdo, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Se você tá acompanhando aqui os conteúdos, se você tá curtindo esse podcast, principalmente nesse formato aqui, mano, ao qual eu sozinho aqui falando com vocês, tal, passando esse insight, passando uma visão sobre a parada, mano, é praticamente uma aula. Não sei se você tá na academia, se você tá dirigindo, se você tá trabalhando. Cara, o que eu sei é que você sabe o que é que você tem que fazer. Você tem que compartilhar esse episódio aqui com outros donos de agência ao qual você conhece. Certeza que você conhece algum outro dono de agência, velho. Certeza mesmo. Aí o que você faz? Você pega lá e não compartilha. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Se você não topar compartilhar, eu quero que você deixe um comentário aqui nesse podcast. Deixa um comentário se você está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify. Deixa o comentário falando o que você gostaria de ver no podcast. Cara, eu leio todos os comentários e uso esses comentários de vocês para poder trazer aqui de conteúdo. Inclusive aqui, esse episódio foi uma sugestão de um aluno que participa das mentorias gratuitas semanais. Se você também não está ligado, na descrição desse episódio aqui também tem o link para você poder participar das mentorias gratuitas semanais toda semana, toda terça-feira, às 5 horas da tarde. A gente faz mentoria focada em agência, sem pitch, sem nada. O foco principal, mano, é passar de fato conteúdo para você poder aprender mais sobre prospecção, venda e gestão comercial. Porque foram esses 3 pilares que fizeram a gente crescer a nossa agência. Não foi funilzinho milagroso, não foi o inbound ou o outbound, etc. Cara, não, mano, a gente usa o inbound, usa o outbound como parte do processo, mas não é isso que faz escalar a agência, tá? É uma série de processos que fez, de fato, a gente continuar crescendo no nosso negócio, pra gente sair de uma agênciazinha que era, do quarto de casa pra hoje a gente ter 2 andares aqui no nosso escritório, a gente tá precisando pegar prédio, enfim, mano, é basicamente esse o nosso game, então não tô aqui pra ficar falando sobre mim. Se você já me conhece aí, se você não me conhece também, já aconselho também que você me siga lá no Instagram, link também do meu Instagram tá aqui na descrição, dá uma lida aqui na descrição que tem um monte de informação útil, que às vezes você não olha, tal, só assiste aqui o episódio, cara, mas vai aqui na descrição que eu garanto que você vai gostar dos links, link de mentoria gratuita semanal, link do meu Instagram, link de outros vídeos no YouTube também, cara,
É basicamente isso. A gente tá basicamente em todo lugar. O que eu costumo muito ouvir é que, mano, eu tô ouvindo o Itamar toda hora. E, velho, espero que você possa ouvir os meus conteúdos aqui, possa ouvir esse podcast e ter clareza, mano. Só isso que eu quero que você tenha aqui até o final desse podcast, tá? E aí eu quero falar pra vocês desses 5 degraus da escala, tá, pessoal? Itamar, qual que são esses 5 degraus da escala? Qual que é esse conceito? O que significa isso na prática? Basicamente, rapaziada, o que isso significa? Significa basicamente um momento, cada degrau que tu tem que subir dentro da tua agência. Às vezes, você tá começando a tua agência agora e tu fala assim, putz, eu tenho que aumentar meu LTV. Ah, putz, eu tenho que aumentar a minha taxa de conversão. Ah, não, eu tenho que cobrar mais caro. Ah, não, eu tenho que, sei lá, cara, fazer outros negócios, porque... Ah, não, mano, não vale a pena, né? Não vale a pena, pô, ter agência, né? Pô, é melhor rodar infoproduto, é melhor, sei lá, ter uma agência nos Estados Unidos, na gringa. Agência na gringa, vender Google Meu Negócio, vender IA, né, mano? IA, não. A agência de tráfego vai morrer. O que vai funcionar agora é a agência de IA. É engraçado, velho. Engraçado porque é engraçado, mano, porque eu já passei por várias outras ondas também no mercado e tudo isso é uma onda. Só que a IA, de fato, é uma onda que veio pra ficar, mas dão agência de IA. IA é só mais um entregável que você vai fazer na tua agência e ponto. Tá, pessoal? Então, eu não gosto muito de comer essa pala, não engulo essa conversa. Não tem isso aqui comigo, não, tá? Pra mim, tudo é agência. V4 é agência, todo mundo é agência, você é agência, a gente é agência, tudo é agência. Só criou o nome de um monte de frescurinha de, porque eu sou uma assessoria. Porque eu sou não sei o quê, porque eu sou uma aceleradora de venda. Meu amigo, velho, você é uma agência. É isso, beleza? E é sobre a tua agência, sobre o crescimento da tua agência que a gente vai falar aqui nesse episódio aqui do podcast, tá? Então vamos lá, pessoal. Existe o conceito que eu criei dentro da minha agência para poder crescer o nosso negócio, para poder crescer a nossa empresa e crescer também a agência dos nossos alunos, da mentoria Zenit, ao qual eles copiam e colam o que eu faço dentro da minha agência, né? Então, na prática, a galera da Zenit, elas copiam e colam literalmente tudo que eu faço na minha agência. Então, eles podem ter acesso, por exemplo, à minha metodologia do comercial, geração de demanda. Eles veem na prática como que a gente vende mais de 100 mil reais todos os meses em novos clientes, que dá em média 30, 40 novos clientes fechados todo mês, tá? E eles replicam exatamente o que a gente faz, dá Ctrl+C, Ctrl+V, vê qual de venda da gente, enfim. A Zenit basicamente é a galera da minha mentoria onde todo mundo replica o que eu tô fazendo. E tanto eu quanto todo mundo da Zenit tá seguindo exatamente esse mesmo caminho. E se você olhar outras mentorias que tem pelo mercado de agência, você vai ver que a maioria vende muito menos que a gente. O aluno nosso aqui da Zenit, o novato, por exemplo, quando ele entra, primeiro, segundo mês, ele já tá vendendo 20, 30 mil reais, velho. Então, tipo assim, na maioria das vezes, vários cenários, o cara que vende normalmente é uns 20 mil reais no mês em novos contratos, tá? Isso não é de faturamento não, novos clientes. Outros vendem 10 mil no primeiro mês, mas logo, todo mundo, a média da Zenit é basicamente 20 a 30 mil de venda. Isso é meio que o ponto de corte que a gente costuma brincar, que é o mínimo que o cara precisa vender, tá? Vários alunos estão vendendo 40, 50, 60 mil reais, alguns já estão batendo 80. Brevemente a gente vai alcançar meu resultado, meu objetivo dentro da Zenit, que é formar agências que vendem 100 mil no mês, né? Tem vários alunos, inclusive nesse mês agora de agosto, acredito que o primeiro aluno já vai bater os 100 mil reais de novas vendas no mês, tá? Eu espero que ele siga como ele tá seguindo até agora. Então, no momento que eu gravo esse podcast, tá muito no caminho de alcançar isso. Por que eu tô falando isso aqui pra você? Não é pra ficar fazendo só jabá da minha mentoria, não. É pra você poder entender que esse conceito ao qual eu tô replicando, o que eu vou explicar pra vocês aqui, eu não aplico só na minha agência. Tem dezenas de outras agências que replicam exatamente esse mesmo conceito e eles vão tendo muito mais resultado que a média do mercado. Se você olhar a média do mercado, mano, a maioria das agências vai faturar de 5... Vamos colocar aqui de 5 a 10 mil, de 5 a 15 mil, cara, no máximo. A maior parte da agência, a maior parte das agências aqui, eu conheço muita gente, mano, do mercado, e basicamente todo mundo, a maioria do mercado vai faturar de 5 a 10 mil reais, às vezes 15 mil reais, e os caras ficam travados basicamente nisso e não conseguem crescer de fato, subir para um próximo nível dentro da agência deles, tá? E na prática, a Zenit, eu tô te mostrando, na verdade, não só a Zenit, né? Eu tô te mostrando que esse conceito, as agências que mais estão se destacando só de novas vendas, não estou nem contando faturamento recorrente, nem faturamento total da empresa, só de novas vendas mensais e contando só o primeiro ciclo dessas vendas, cara, a gente tá acima da média do mercado. Não tem como falar isso. Não tem como não falar que não tá. Tá? Então, isso não parece, às vezes no cenário que você tá, parece que é algo fora do comum, mas é o que a gente faz dentro da nossa agência e ou várias outras pessoas também tá fazendo. E é por isso que eu quero te explicar esse conceito, véio, porque esse conceito mudou o nosso game no que tange no sentido de escala, no sentido de crescimento da agência, tá? E eu quero que você tenha justamente essa clareza aqui nesse episódio. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Itamar, quais são esses 5 degraus da escala? Esses 5 degraus, cara, basicamente eu vou começar aqui já pelo primeiro, que é o mais importante de todos, que é a parte da geração de demanda. Mas antes eu quero te falar uma parada aqui, tá? Eu quero que você entenda que esse conceito é um conceito que é diferente do conceito, por exemplo, da V4.
Tá? Como assim, Tamar, da V4? Porque, vê só, se você olhar o game da V4, o que foi que eles fizeram, como outras agências também no mercado, né? Eles quiseram jogar um game ao qual, pô, velho, eu vou crescer ao máximo possível a minha própria empresa, tipo assim, a agência. Então eu vou crescer a minha agência ao modo infinito. Tipo, pô, a V4 deve faturar alguns milhões aí por ano, algumas dezenas de milhões por mês, na verdade. Deve faturar algumas dezenas de milhões por mês. Então, cara, não é esse game ao qual a gente busca fazer dentro da nossa agência, tá? Por quê, cara? Eu acredito muito no seguinte cenário, velho. A agência, pra poder te deixar um cara milionário, tô falando de milhão, tá? Pra poder te tornar um cara milionário com a agência, cara, você vai ter que jogar esse game hardcore mesmo, de agência e tal. Só que se você olhar pro modelo, é um modelo que ele não vai te deixar multimilionário, milionário assim, principalmente da noite pro dia, apesar que eu não acredito nesse milionário da noite pro dia, mas é um modelo ao qual não vai te deixar, tipo, não vai colocar milhões no teu bolso assim tão facilmente, tá? É uma parada que é massa pra tu poder criar um negócio sólido, principalmente no mercado digital, tu constrói um negócio sólido, constrói uma parada que pode rodar sem ti, tipo a minha agência hoje, a galera vende e entrega tudo sem o que eu toque um dedo, basicamente, na operação, né? Eu faço toda a gestão, obviamente, eu tô acompanhando tudo que tá rolando, tal, toda hora eu tô ali na operação, só que eu não coloco a mão na massa para vender, por exemplo. Não coloco a mão na massa fazendo call de vendas e por aí vai. Tudo time basicamente que entrega aqui. Então, na prática, rapaziada, o que eu quero falar para vocês? Que isso aqui é um modelo ao qual, por mais que não te deixe multimilionário, mas esse modelo, ele vai sim fazer com que tu conquiste aquele carro que tu tanto sonhou, aquela casa que tu tanto sonhou. É isso que eu acredito sobre a agência, tá? E a agência, para mim, ela é uma base sólida, uma base sólida para a construção de um ecossistema. Tá? Eu não piro em ter a minha agência faturando 3, 4, 5 milhões por mês, tá? Não é esse game que a gente tá jogando aqui. Talvez daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, eu mude um pouco essa minha visão. Mas é isso que a gente vem seguindo desde lá de trás e a gente continua acreditando nesse ponto aqui. É como a gente vem crescendo a nossa agência. A gente não acredita, não é que a gente não acredita, né? A gente sabe que, pô, dá pra faturar, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês com a agência. A gente não tá ainda nesse nível, né? Isso por mês, né? A gente sabe que esse game não é um game, tipo assim, fácil, obviamente, tipo, apesar que a gente acha muito simples o modelo que a gente tá seguindo, que é tudo, você tá ligado, que é tudo sem frescura, né? Mas, de toda forma, a gente sabe que, mano, é um modelo que, velho, pra poder tracionar, precisa de muita energia, tá? Por mais que esteja tudo delegado e tal, precisa de muita energia, precisa estar toda hora, tipo, olhando para os detalhes da operação, qualquer vacilo ali do time operacional, do time comercial, cara, já coloca ali o resultado meio que, tipo, a perder o cliente, quando tem alguma onda, por exemplo, algum nicho específico, de algo que não tá no nosso controle, acaba acontecendo de, pô, sair muito cliente. Então, cara, é um negócio, querendo ou não, que se você entende o game, cara, você vai fazer boa grana, 50, 100, 200, 300, 400 mil reais por mês. Cara, mas não é o game que eu piro em fazer com que a minha agência, pelo menos no momento que eu tô gravando esse podcast, não piro em, pô, minha agência tá faturando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, entendeu? No momento atual, não. Talvez, com a IA, a evolução da IA e etc., a gente consiga melhorar cada vez mais esses entregáveis, deixando eles mais simples na entrega, e a gente consiga escalar, de fato, com muita margem. E aí, talvez, esse meu conceito, ele mude um pouco, mas hoje, no time, hoje, qual que a gente acredita no crescimento da agência no longo prazo em construção de ecossistema. Porque daí, por que eu tô falando de ecossistema? Porque é o último degrau aqui que a gente vai falar sobre ele, mas eu quero já que você entenda. Cara, aqui eu não vou te falar, não, tu vai escalar a tua agência pra tu faturar 2, 3 milhões, etc, tal. Cara, eu não piro nessa, tá? Eu tô nesse mercado faz 4 anos e eu sei que dá pra fazer, tem várias pessoas fazendo, eu conheço uma galera aí que tá fazendo mais de 1 milhão por mês com a agência, só que não é o game que eu estou buscando jogar. Eu vivo nessa parada 24 horas por dia, tá? Eu busco muito mais aumentar a margem de lucro, tá? Eu entendo que nesse negócio, nesse game, tipo assim, mano, se você tá faturando, por exemplo, 500, 600, 700 mil reais e tu bate ali uns 40% de margem de lucro, cara, isso aqui vai deixar muito dinheiro no teu bolso. Muito mais até do que, às vezes, tu querer tracionar pra 1 milhão, 2 milhões, etc. E tá com um negócio muito mais complexo. Mas eu vou te explicar aqui a lógica ao qual eu tô seguindo, que tu vai curtir, velho. Tu vai curtir, eu te garanto, tu vai entender o porquê. Eu tô só te explicando a minha linha de raciocínio para que a gente esteja alinhado no resto do podcast, tá? Então tudo que eu vou te falar aqui é o qual eu acredito, é o qual a gente tá seguindo. A gente não tá no game de, não, vou buscar 3, 4 milhões com a agência por mês, beleza? A gente tá no game ao qual a gente acredita que a agência ela vai ser a base para todo o resto do ecossistema. Por quê? Qualquer negócio que tu pensar hoje em dia, ele precisa de marketing. Se tu tem uma agência de marketing muito bem estruturada, já tá faturando, por exemplo, 200, 300 mil reais, ou mais de 100 mil reais, vamos colocar aqui, ó. Se tua agência já fatura mais de 100 mil, cara, isso aqui pode ser uma base para tu poder
transformar outros negócios, ou tu criar outros negócios, porque todo negócio vai depender de marketing. E tu pode usar a expertise que tu conseguiu de marketing ao longo dessa trajetória completa. Tu tem um negócio hoje que vai estar faturando, por exemplo, mais de 100 mil reais, tá com uma margem de lucro líquido boa, não depende de ti mais na operação, a parada tá rodando e tá te entregando esses dividendos ali. Cara, por que não focar tua energia em negócios que vão ser mais escaláveis? Por que não focar em negócios que vão, de fato, fazer com que tu transforme a vida da tua família e etc. Assim, papo de milhão mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu tô falando mais nessa linha de raciocínio, muito longo prazo, tá? Quando eu falo muito longo prazo, é uns 3, 4, 5 anos à frente, beleza? É isso que eu acredito de longo prazo mesmo assim, pra você poder alcançar, tá? Então, o que é a lógica que eu sigo, rapaziada? Eu sigo a lógica de subir cada um desses degraus, né? E chegando nesse último degrau de ecossistema, que é o degrau que a gente está hoje, é a gente construir outros negócios, né? Então é isso que a gente veio fazendo, é isso que a gente acredita, veio fazendo, e é isso que eu vou te explicar nesse podcast, beleza? Primeiro degrau que você vai subir aqui, cara, e o que você tem que focar não é reter cliente, não é aumentar a LTV, não é fazer uma melhor entrega para o cliente, não é ser o melhor cara técnico, não é ser o subido, ultra certificado lá. Cara, isso tudo é detalhe. O que você tem que focar no primeiro ponto é geração de demanda. Dominar aqui, ó. Tá aqui a frase, ó. Se tem demanda aqui, ó. Demanda. Se tem demanda, tem venda. Então, primeira coisa que você tem que fazer para poder resolver na tua agência é a tua parte de geração de demanda. Então, mas quando você fala de geração de demanda, o que você quer dizer com isso? Cara, ter uma geração de demanda, um canal de aquisição ao qual ele te traga uma demanda de forma consistente, tá? Aqui, só enquanto eu gravo esse podcast, cara, aqui no meu celular já pingou umas 4 notificações de a galera aqui da agência já agendando mais reunião. Ó, por exemplo, aqui, o Rafael acabou de agendar mais uma reunião. Sei que acho que não vai dar pra ver aí, se o editor puder dar um zoom aqui, mas eu não sei se vai dar pra ler. Mas basicamente o Rafael agendou mais uma reunião. Isso enquanto eu tô gravando aqui esse podcast. E qual canal que a gente usa hoje na nossa agência? A gente usa basicamente o canal de aquisição da prospecção ativa pelo WhatsApp. Então, a primeira coisa que você tem que resolver na tua agência, o primeiro degrau é a geração de demanda. Resolver a parte de geração de demanda, que essa daqui, velho, sem dúvida alguma, é o degrau mais difícil de você superar, mano. De todos os outros, na minha visão, a geração de demanda é o principal. Há alguns, e a gente, eu acho que se você está no mercado ao mesmo tempo que eu, cerca de 3, 4 anos, você vai entender que todo mercado ele falou que, não, sua entrega tem que ser boa, você tem que cobrar ticket caro, você tem que ter muita margem de lucro, seu LTV tem que ser alto. Mas, mano, velho, tu não sabe nem gerar demanda pra ti, por que tá se preocupando com essas merda aí, velho? Tá, não, você tem que ter tua operação organizada. Mano, eu tenho também um ClickUp, sou ultra organizado. No meu ClickUp é um RP, velho. Meu sistema todo tá dentro do ClickUp. Eu dou um clique, já emite fatura pro cliente, já gera contrato, já bota cliente no grupo, já faz tudo automaticamente. Mas, pô, mano, o momento que eu vi olhar pra isso é o quanto que a gente já tava grande. Mas não quando a gente tava, tipo assim, cara, grande que eu falo é comparado à média das agências, tá? Mas quando a gente tá faturando 5, 10 mil, mano, o único foco... Aí eu ficava patinando, tá? Não pensa que não. Agora eu tenho clareza do caminho que eu tenho que fazer. Mas lá atrás não tinha essa clareza não, rapaziada. O que foi que aconteceu no começo? No começo a gente começou a agência, depois a gente quebrou, depois a gente voltou de novo. A gente começou a tracionar, só que a gente chegou a ter uma operação com 60 clientes faturando 24 mil reais em 2022. De janeiro a junho de 2022 eu tava faturando... junho eu terminei faturando... 60 mil reais, não. Tinha 60 clientes para 24 mil de faturamento, mano. Então tinha muito cliente. Tickets são baixos pra cacete, tá? Porque eu não tinha clareza do que eu precisava fazer. Eu só vendia por indicação. Um cara indicando pro outro. E aí todas as indicações foi tudo 400 conto. E eu não sabia como cobrar e tal. Aí, beleza, consegui destravar, comecei a estruturar um pouco melhor o comercial, comecei a rodar os funis que tem por aí. Rodei funil de tal. Mano, nenhum deu um resultado muito consistente, não. Um mês dava resultado, no outro mês parava. Um mês dava resultado, no outro mês parava. Um mês dava resultado, no outro mês parava. Falei, mano, peraí, o que eu tô fazendo? Vamos voltar pro simples, vamos voltar pro básico do básico. É o que, mano? Gerar demanda e vender. Como que a gente gera demanda? Cara, tem tráfego, tem indicação, tem prospecção ativa, tem vários momentos. Pô, vamos testar cold call, porque o fulano lá falou que cold call é muito bom. Não, cold call. Fui fazer cold call, merda do cacete. Falei, mano, dane-se essa merda de cold call, vou fazer pelo WhatsApp. Porque não dá, cara. Até pra conseguir uma pessoa pra poder fazer ligação e tudo mais, eu vou conseguir desenrolar. Mas a pessoa que eu odeio. Mas eu vou conseguir desenrolar. Mas, pô, mano, até eu achar uma pessoa, de fato, que possa fazer essa cold call com qualidade e tudo mais, mano, vai demorar pra cacete. Aí eu falei, o quê? Deixa esse stand-by, vamos focar único e exclusivamente na parte de prospecção ativa pelo WhatsApp, porque, cara, qualquer pessoa vai conseguir executar isso. Qualquer pessoa vai conseguir copiar e colar as mensagens no WhatsApp e a gente vai conseguir, de fato, crescer a nossa agência. Inclusive, agora aqui, ó, rapaziada, acabei de ver aqui no WhatsApp, acabou de sair mais um agendamento aqui, ó, mais um agendamento do Rafael de novo, ó. Olha lá, ó, mais um agendamento do Rafael. E agora são 11h43 da manhã. O Rafael acabou de agendar mais uma reunião, rapaziada. E é basicamente sobre esse ponto, né? Sobre essa parte da geração de demanda. Às vezes, a gente vai na linha de raciocínio de, pô, querer crescer a agência pra gente poder crescer a nossa agência e achar que, pô, o principal caminho é você justamente fazer o caminho inverso, ao qual foi o caminho que eu fiz lá atrás. Mas só foi em 2020, no final de 2022, que eu entendi, cara,
pra eu poder crescer minha agência, eu vou precisar não é entregar melhor pro cliente, não é reter o máximo de cliente, não é nada disso. Eu preciso fazer o básico, que é gerar demanda. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Gerar demanda. Porque, velho, eu passava a semana toda pra poder executar 2, 3 reuniões. Passava a semana toda. Na semana. Eu falei, pô, mano, como é que eu vou crescer minha agência executando 2 ou 3 reuniões por semana? E o resto do tempo eu tava só na operação, entregando melhor pro cliente, querendo entregar melhor e tal, não sei o quê. E os clientes saíam do mesmo jeito. Aí, beleza. Ajustei isso. 2023 a gente veio com muito mais maturidade no comercial. Começamos a tracionar. Em janeiro de 2023, a gente bateu os primeiros 100 mil reais da agência. Nesses primeiros 100 mil reais que a gente bateu na agência, a gente já tinha entendido, opa, geração de demanda, mano, tá resolvido, demanda consistente, demanda. Só que a gente tinha um problema que era de venda. Nosso processo de venda, que já é o segundo degrau, ele não estava bem estruturado. Mas ainda falando sobre a geração de demanda, o que foi que ali naquele momento a gente entendeu? A gente entendeu, cara, o primeiro passo aqui, que esse aqui foi o mais difícil a gente poder entender e subir esse degrau de fato, era ter a geração de demanda de forma consistente. E, velho, esse ponto parece óbvio pra cacete, parece que, pô, mano, é o lógico que todo mundo vai seguir e tal, mas não é isso aqui na prática não, rapaziada. Na prática não é assim que funciona. Eu garanto que você é o cara que até pode entregar um bom serviço pro cliente, pode saber gerar a demanda pro cliente, faz o tráfego muito bem, mas muitas das vezes você não sabe fazer pra si mesmo. E o que acaba acontecendo? Você não consegue tracionar a tua agência. Por quê? Porque tu tá preso basicamente ali em uma construção. Você não tá com a construção, né? Você não tá conseguindo gerar demanda pra si mesmo. Se tu não gerar demanda pra si mesmo, tu não vai ter como vender. Aí tu quer ajudar o teu cliente a vender mais, se tu não consegue fazer isso nem pra tua própria agência, que é uma parada minúscula, tá ligado? Então, isso, mano, era muito contraditório pra mim. Eu falei, pô, eu vou resolver minha geração de demanda. Meu cliente, ele vai ficar mais satisfeito se a minha agência crescer. Porque se eu crescer, eu coloco mais pessoas, eu boto mais pessoas atendendo ele, dando mais atenção até que eu vou poder, mais atenção do que eu vou conseguir dar pra esse cliente. Né? Então, eu falei, entendendo isso, eu fui tendo essa maturidade ao longo de muita pancada que eu tomei. Eu falei, cara, tem que resolver a parte de geração de demanda. E aqui, eu espero que você já tenha entendido a importância disso. E eu acho que você sabe que, mano, se tu tá gerando pouca demanda, tu não vai conseguir vender. Então, o que eu aconselho saudável, assim, o que eu considero assim, pô, mano, tá resolvida a parte de geração de demanda. Cara, é quando você tem pelo menos 3 a 4 reuniões agendadas todo santo dia. Todo dia tu agenda 4 reuniões, todo dia tu agenda 4 reuniões, tu agenda 4 reuniões, tu agenda 4 reuniões. Cara, se tu tiver 50% de comparecimento, quer dizer que todos os dias tu executa 2 reuniões. Se tu executar 2 reuniões de vendas por dia, na semana tu vai ter executado 10 reuniões, mano. Se tu tiver 30% de taxa de conversão, ou vamos colocar menos, vamos colocar, mano, 20% de taxa de conversão, o mínimo que eu considero aceitável, tá? 20% de taxa de conversão. Aí você fala assim, ah não, mas hoje eu tenho 80% de taxa de conversão. Tá, aí você com 10 reuniões no mês, no máximo. Né? E aí, 10 reuniões no mês, qualquer um faz essa taxa de conversão alta, tá, rapaziada? Aqui eu tô falando de um processo muito mais consistente e escalável, tá? Então, pensa aí, 10 reuniões executadas na semana. Cara, se tu fechar 2 clientes por semana, já são 2, 4, 6, 8 clientes fechados no mês, tá? Então, na prática, você vai ter fechado 8 clientes a mais no mês pra tua agência, só pelo fato de tu estar agendando 4 reuniões por dia. Itamar, é fácil agendar 4 reuniões por dia? Cara, no meu cenário hoje, porque hoje eu tenho clareza de qual o processo que eu tenho que seguir, quais etapas do processo, como que eu conduzo o cliente até a reunião, como que eu faço ele comparecer, como que eu incentivo ele a estar junto comigo na reunião, ouvir o meu pitch de vendas com o meu closer. Ele vem pra reunião, não é achando que é uma consultoria gratuita, que é uma sessão estratégica. Não, cara. Ele vem pra reunião sabendo que é uma reunião de venda ao qual ele vai receber um pitch, ponto. Só isso aqui já ajuda a aumentar muito minha taxa de conversão. E às vezes a gente não tem clareza desses detalhes, sabe, rapaziada? Então o primeiro ponto que você tem que resolver na tua agência é a geração de demanda. Meu amigo, velho. Esquece retenção de clientes, esquece LTV, esquece entrega com qualidade, etc. Eu não tô falando que você não tem que entregar. Mas entenda que, principalmente se você está faturando de 0 a 30 mil reais, teu único foco tem que ser a parte da prospecção ativa ou tráfego, o que for. Tem que ser gerar demanda, Então, tipo assim, não adianta você querer vir aqui e querer focar em qualquer outra coisa que não seja geração de demanda dentro da tua agência, tá? Na prática, o mais importante que você tem que focar no primeiro momento na tua agência é isso. Itamar, mas eu já faturo mais de 30 mil, mano. Tá agendando 4 reuniões por dia, então tua agência continua travada do mesmo jeito. Tá agendando pelo menos 4 reuniões por dia, cara, beleza, pode considerar que você tá conseguindo ter essa parte da geração de demanda de forma consistente dentro do teu negócio, tá? Se você, basicamente, não tem essa parte ainda da geração de demanda bem estruturada dentro da tua empresa hoje, cara, dificilmente tu vai conseguir crescer, tá? Não importa se tu tá faturando 50, 100, 200 mil. Mano, geração de demanda, no mínimo 4 reuniões por dia. Quem já fatura mais de 100 mil já entendeu muito bem, que com menos de 4 reuniões por dia não tem como tu crescer a tua agência, ponto, beleza? Não tem como tu crescer a tua agência se tu não agenda pelo menos 4 reuniões por dia. Esse tem que ser o foco, tá, rapaziada? Tá agendando 4 reuniões por dia, não importa se tu
tá faturando 5, 10, 15 ou 20 mil. Esse conceito se aplica para todo mundo, beleza? É assim que quando um aluno entra na Zenit, eu já vejo logo, cara, como que tá a tua geração de demanda? Tá agendando 4 reuniões por dia? Não, vamos resolver isso aqui, copia e cola o meu processo de geração de demanda, tu vai agendar umas 6, 8, às vezes 12 reuniões todos os dias com um único SDR. Um único SDR vai te entregar esse volume aqui prospectando pelo WhatsApp. Pum, o cara vai lá, pluga o nosso processo e ele já consegue, com 2, 3 dias, já tá agendando esse volume de reunião. E qual que é a grande sacada, rapaziada, nisso? É você ter essa consistência, tá? Não adianta você dizer, não, eu já tô agendando isso, e aí tu olha pro teu último mês, aí tu vai ver a média, não bateu 4 reuniões agendadas por dia. Não dá, tá? Não dá. Não vai, baixa a bola aí, não vai com esse egozinho muito alto não, porque tu só vai quebrar a cara, beleza? Então, primeiro ponto, primeiro degrau para você poder subir, geração de demanda. Quando eu construí uma agência do zero em 15 dias, o que foi que eu foquei em fazer? Não foi melhorar a entrega, se preocupar com o onboarding, como que eu vou fazer uma entrega boa pro cliente, blá, blá. Não, cara, geração de demanda. Sabe por quê? Com dinheiro, mano, chegando dinheiro na tua empresa, primeiro, tu gerando demanda, tu vai pro segundo degrau que é vender. Mano, tu aprendeu a gerar demanda e vender, tu contrata as pessoas para poder fazer isso pra ti. Não tem porque, se tu quer ter uma visão de empresário, tu querer focar em subir campanha para cliente, fazer reunião de onboarding com o cliente, resolver treta de cliente, mano, só se você for maluco, velho, querer fazer uma parada dessa, porque você não vai querer conseguir crescer o teu negócio. Nenhuma empresa cresce assim, mano. Nenhuma empresa cresce assim. Pensa aqui, um supermercado para poder crescer, ele precisa de demanda, uma loja de roupa, loja de suplementos, oficina de carro, cara, qualquer negócio ele precisa disso. O seu negócio, ele não vai sobreviver por indicação. Você tá ali, sobreviver até vai, né? Você vai conseguir sobreviver por indicação, mas você não vai crescer. Você não vai, de fato, ter uma escala dentro do teu negócio. Você não vai, de fato, construir um negócio sólido se tu tiver focado em indicação, fazendo com que esse canal não seja um canal previsível. Mano, tu tem que ter um canal ao qual tu controle essa parte da geração de demanda, tá? Bota isso na tua cabeça, mano, já tô passando maior tempo repetindo demanda, porque, velho, lembra aqui, ó, olha a minha frase aqui, ó, se você tá assistindo aqui o vídeo, olha aqui, ó, se você não tá assistindo, só lembra aqui da minha frase, ó, se tem demanda, tem venda. Não é se tem venda, tem demanda não, rapaziada. É se tem demanda, tem venda, porque a demanda, ela é mais importante que a venda, sabe? Porque a demanda, ela vem antes da venda. Se tu não sabe nem gerar demanda, como é que tu vai vender? Então, por isso que eu falo que a demanda é mais importante que a venda e você tem que focar nisso, velho. Foca na demanda. O meu café da manhã, todos os dias, mesmo minha agência vendendo mais de 100 mil reais todos os meses a gente vende mais de 100 mil reais. Mano, agora em setembro, vai fazer um ano que a gente vende mais de 100 mil reais todos os meses, rapaziada. E, velho, sabe qual é o meu café da manhã? Todo santo dia é olhar a geração de demanda do dia anterior. É saber que eu tô gerando demanda. Mano, quando eu vejo que a demanda tá boa, acima de 10, 15 reuniões todos os dias, mano, fico tranquilo, porque eu sei que a gente vai vender mais de 100 mil todos os meses. Quando eu vejo que a gente teve algum dia que só bateu 8 reuniões agendadas, 6 reuniões agendadas, mano, já chego na empresa puto da vida, já chego lá, pô, meu irmão, bora resolver isso aqui, vou focar na geração de demanda. Tanto que eu tô começando a delegar um pouco mais o meu comercial, e eu comecei a delegar mais o comercial na parte de fechamento do que na parte de demanda, porque a demanda, mano, é muita responsabilidade, entendeu? Então eu tô muito focado ainda na parte de geração de demanda, melhorando cada vez mais a nossa demanda pra gente poder alcançar o nosso objetivo, que é vender 200 mil no único mês aqui na nossa agência. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, resolveu a parte da geração de demanda, agendando 4 reuniões por dia, esquece a taxa de conversão, e aqui é muito importante, velho. Às vezes você fala, pô, eu tô agendando reunião pra caramba, não tô convertendo. Calma, novato, calma. Então, primeiro foca, geração de demanda. Agendar 3 a 4 reuniões todo santo dia. Tá, mas eu tô agendando uma, tá pouco. Tô agendando 2, tá pouco. 3 a 4 no mínimo. 3 é o mínimo do mínimo. 4 aqui é o mínimo que eu considero ideal, saudável para você poder crescer. Beleza? Porque você vai ter, em média, 2 reuniões executadas por dia. Ok? Resolveu a parte de geração de demanda. Bateu essa média aqui por uma semana, 2 semaninhas. Tá consistente já, 2 semanas. Você vai agora resolver a parte de conversão, venda. E aqui vai um ponto muito importante. O que é que eu aconselho relacionado a essa parte da venda, tá? Você tem uma taxa de conversão no mínimo de 20%. Só que aí onde vem uma grande sacada disso aqui, velho. Se tu faz uma reunião consultiva, cada reunião tua é uma diferente da outra. Então, pô, supondo que tu vai fazer uma reunião com uma hamburgueria, com um médico e com, sei lá, uma loja de roupa. Uma hamburgueria, médico, loja de roupa. São 3 nichos diferentes, certo? 3 nichos diferentes. Se tu para em cada um desses nichos e tu para poder analisar Instagram, montar um plano de crescimento, elaborar um funil, uma estratégia para esse cliente, etc. Faz isso aí personalizado, meu amigo. Você não vai conseguir crescer e montar um time comercial de alta performance com escala, com tração de fato rápido, tá? Você vai demorar muito. Sabe por quê? Porque esse cara vai depender muito da habilidade do closer quando você tá delegando, tá? Às vezes é você ainda que faz a reunião e é você mesmo que faz, você mesmo faz as reuniões com os clientes, etc. Só que daí tem um outro fator, velho. Todo mundo já vende desse jeito. E se tu vende dessa mesma forma, o que o cara vai fazer? Ele vai te colocar na mesma caixinha que tá todos os outros gestores de tráfego. Ele vai olhar, essa tua proposta aqui só é cara, hein? Porque tráfego por tráfego, o fulano também faz, o ciclano faz, e ele faz mais barato e tal. E tu vai entrar nessa brigazinha por preço à toa, tá, rapaziada? Então não aconselho que você faça isso. O que é que eu aconselho? Tenha um processo de venda técnico ao qual seja um copy e cola igual pra todo mundo, velho. Toda reunião tua tem que ser um copy e cola, mano. Aqui, não importa se a gente faz reunião, né, com energia solar, com, sei lá, com academia,
com, sei lá, assistência técnica de celular, loja de iPhone, loja de roupa, cara, é tudo a mesma reunião, é a mesma estrutura, é o mesmo pitch, é a mesma oferta, quanto que a gente vai cobrar, é tudo padronizado, porque a padronização é a melhor amiga da escala, a padronização é a melhor amiga da escala, rapaziada. E aí, às vezes, tu quer ficar fazendo, não, eu tô com a taxa de conversão alta, mas tá demorando muito na reunião, tá fazendo R1, R2, não tem necessidade, cara. Em uma única reunião, você consegue fechar um cliente de 2, 3, 4 mil reais, até 5 mil reais. A gente fechou esses dias um cliente, mas aí é uma exceção, não vou contabilizar, mas fica de insight aí, mano. A gente fechou esses dias um cliente de 9.500 reais em uma única reunião. A pessoa nunca tinha conhecido a gente agendou reunião, prospectamos ela foi pra reunião, chegou na reunião, a gente explicou nossa metodologia, explicou o que a gente ia entregar, explicou a condição de pagamento, fizemos o pitch, 9.500 reais, ela assinou o contrato com a gente de 3 meses, tá? Cara, isso é uma única reunião. Qual que é o sentido que faz? Então, mas isso foi exceção. Beleza. A gente fecha 30, 40 novos clientes por mês e a maioria deles é de 3 a 4 mil reais. E aí tu pensa, 3 a 4 mil reais, a maioria dele. Mano, dá mais de 100 mil reais de vendas no mês. E na prática a gente só faz uma única reunião. É muito raro acontecer um caso, por exemplo, ontem aconteceu um caso do Renato, ele tava em reunião, e aí o Renato falou assim, Itamar, esse cliente aqui, ele queria marcar uma reunião com os outros sócios e tal, mas se for o cliente que solicitou. Ele falou, queria que você explicasse para os outros sócios e tal, daqui da gente, da minha empresa e tal. Aí a gente marcou outra reunião com ele, Renato vai fazer lá a reunião com ele. Renato é um dos closers aqui da agência, tá? Então, raro das vezes, ainda vai, mas colocar isso como processo principal não faz sentido. Segundo degrau que você vai ter que focar, a venda. É isso que eu quero que você entenda, que aqui quando eu falo de venda, a venda ela tem que ser processualizada. Tem que ser um copy e cola. Porque quando a gente fala venda aqui, pessoal, aqui eu tô falando que para você poder subir para o terceiro degrau, a tua venda ela tem que estar delegada. Quando fala venda delegada, é que tu vai ter que ter pelo menos um closer na tua operação para que ele, de fato, esteja vendendo por você, tá? Na verdade, por você não, perdão, corrigindo. Vendendo com você, tá? Porque para poder subir, de fato, esse segundo degrau, você não tem que sair ainda da venda. Você tem que continuar ainda aqui na venda, porque eu vou te explicar já o terceiro degrau aqui qual que é, mas o segundo degrau, mano, da venda, você vende junto com o closer no último nível. Pensa que você tá quase dando passo para poder subir para o próximo degrau, e antes de dar esse passo, tu tá tirando o pé do degrau do lado da demanda para poder ir pro degrau, o próximo degrau que é o da retenção de clientes. Antes de ir pro degrau da retenção de clientes, o que você tem que fazer? Você tem que estar vendendo ainda junto com o closer, velho. Não adianta você querer botar o closer e largar a venda na mão dele. Venda junto com ele. Confia no que eu tô te dizendo aqui, tá? Então, segundo degrau, o degrau da venda. Tua venda ela tem que ser técnica, tem que ser copy e cola, igual para todo mundo, processualizada. Por quê? Dessa forma você consegue comparar. Não importa a habilidade do closer. O que importa é o closer seguir o processo. Venda é 80% o processo, 20% habilidade. Se depende da habilidade de um closer, desculpa, a tua agência tá na mão desse cara. Se esse cara sair, ele vai levar consigo todas as vendas da tua agência e tal. Mano, tu vai estar Mano, se a agência já é um balde furado, porque toda agência é um balde furado, e se a agência já é um balde furado, tu vai abrir um rombo gigantesco no teu balde aí à toa, só porque esse cara saiu, tá? E quando eu falo que a agência é balde furado, às vezes você pode não concordar, mas a lógica é essa, mano. Toda agência é um balde furado. Toda agência é um balde furado. Por quê? Na prática, toda hora o cliente ele vai sair da agência. Não importa o quanto que você queira tampar o furo do balde, mas toda hora vai surgir um furo do balde novo, porque toda hora tem um cliente saindo, tá? O que não pode? O que não pode é o furo do balde ser maior que a pressão da torneira. Ou seja, pensa que tem uma torneira aqui enchendo esse balde e na prática, embaixo aqui a gente tem os furos que são os clientes saindo. Então toda hora vai ter cliente saindo. O que não pode? A quantidade de clientes saindo ser maior do que a quantidade de novos clientes que você está fechando na tua agência. É só você entender essa lógica muito simples. Então, entendendo que toda agência é um balde furado, o que é que você precisa? Ter a pressão da torneira muito forte para que os clientes que estão saindo no furo do balde ali, cara, não faça muita diferença. Ou seja, bota uma coisa na tua cabeça aí, ó. Para cada um cliente que saia, tu coloca 2 novos clientes para dentro. Pronto. Dessa forma, tu vai conseguir crescer a tua agência. De forma simples, é uma continha de padaria, mas é muito fácil para você entender. É simples, mano. É simples. E você entendeu a lógica que é construir, de fato, crescer, de fato, uma agência, tá? Então, quando eu falo aqui na parte da venda, tem uma venda técnica, mano. Copy e cola, igual para todo mundo, sem muita enrolação, sem depender muito da habilidade do closer. O closer tem que usar a habilidade dele? Use. Depois que aplicar o processo. A lógica que eu sempre falo aqui com meus closers é isso. Eles têm algumas habilidades, eles são bons em alguns pontos, e aí, o que é que eu falo? Cara, depois que você aplicar todo o processo, aplicou todo o processo da reunião, chegou no final, aplicou todo o processo, o cliente ele não fechou, aplica a tua habilidade. Mas tem que aplicar 100% do processo. Porque o meu processo de vendas aqui da minha agência, em escala, que é como a gente tá vendendo, a gente executa 150, 200 reuniões no mês. Cara, nesse volume de venda, nesse volume de
de reunião que a gente executa por mês, tá? Que daí mede isso, 120, 150. A gente nunca chegou a 200, né? Mas nosso objetivo é chegar a 200 agora, mas a gente executa em média 120 a 150 reuniões por mês, tá? A gente tem 30% de taxa de conversão no mínimo, tá? Esse aqui, se o cara aplicar meu processo, eu sei que a gente vai ter 30% de taxa de conversão. Quando tem 35, 36, 38, 40%, eu sei que esses pontos percentuais é da habilidade do closer. Então, siga sempre essa lógica. Tenha sua venda pautada em um processo e nunca em uma habilidade. Não coloca isso na mão de um closer para que quando ele saia, ele leve consigo ele leve consigo todo o faturamento de novas vendas de tua agência e tu só continue afundando. Cara, cuidado com isso, tá? Tenha um processo aqui estruturado, validado, copia e cola igual para todo mundo, para você não ter o perigo do cara sair e levar toda a expertise de venda que tinha dentro do teu negócio, tá? Cuidado com isso, porque já vi muito dono de agência tendo um bom close. Ah, não, porque esse cara é muito bom, tal. O cara só era habilidoso pra cacete, fechava todas as vendas, totalmente consultiva, a venda consultiva pra cacete, que a consultiva que eu falo é fazer uma consultoria, mano, pro cara, tal, e chega no final, o cara sai e acabou a agência dele. Ou então, tu tem que pagar rios de dinheiro para um closer, ao qual tua agência nem tem capacidade de pagar isso ainda, porque eu concordo que o closer tem que ganhar dinheiro, o SDR tem que ganhar dinheiro, todo mundo comercial, mano, tem que ganhar dinheiro para poder ficar na agência, ficar satisfeito, eles têm que prosperar, só que tem que ser proporcional ao tamanho da tua agência. Não cai nessa ladainha dos gurus que falam pra ele, ah, não, o vendedor tem que ganhar dinheiro mesmo, tal. Obviamente, o cara fala isso faturando 3 milhões, 1 milhão por mês, e por aí vai, mano. Todo vendedor, ele tem que ganhar proporcional também o que é da tua empresa. Não adianta tu faturar 30 mil e teu vendedor tirar 10 mil reais por mês. Cara, na prática, tua agência tá crescendo não, mano. Tá deixando um prejuízo absurdo, tá? Então toma cuidado com isso, beleza? Então, resolvendo essa parte do degrau da venda, e quando eu falo resolver o degrau da venda, pô, mano, se tua demanda tá previsível e tu tá fechando 20% pelo menos dessas vendas, a gente tá falando que no mês tu tá fechando 8 clientes por mês. Pô, mano, 8 clientes por mês pra você que tá começando, né? E aí, pô, às vezes tu já fatura mais, às vezes tu consegue gerar mais demanda. Isso aqui vai ser proporcional à tua demanda. Coloca essas métricas aí na tua cabeça, ó. 4 reuniões agendadas por dia de forma consistente, 50% de comparecimento com 20% de taxa de conversão. Isso aqui é o mínimo aceitável. Para um processo de venda técnico, para um processo de venda consultivo e tal, que depende muito de habilidade e por aí vai. Às vezes você vai ter uma taxa de conversão até um pouco mais alta, tá? Ou geralmente até mais baixa, porque você acaba entrando num processo de comparação com outros gestores de tráfego. Formato como a gente faz, não tem como o cliente comparar o nosso trabalho, né, com outras agências. Porque ele fala, pô, o trabalho de vocês é muito diferente, tal, nunca vi nada igual no mercado, tal, porque a nossa embalagem é muito boa. Mas na prática o que a gente vai entregar é basicamente a mesma coisa, o tráfego pago e por aí vai, tá? Mas aí o que eu quero te falar aqui é, se tu tem um processo de vendas consultivo, às vezes ou vai ser mais baixa essa tua taxa de conversão. Se a tua taxa de conversão estiver mais baixa, mano, é porque teu processo de venda tá falho. Processo de venda consultivo, cara, eu não gosto, não aplico, não aconselho ninguém a fazer. Mas quem faz, mano, e faz bem feito, tem que ter mais de 30% de taxa de conversão, porque pra mim não faz sentido. Se no processo de venda técnico é copia e cola, que teoricamente era pra ser pior do que um processo mais consultivo, mais personalizado, se é personalizado, tem que ter a taxa de conversão maior. Pensa assim comigo, se tu executar 120 reuniões no mês, deixa eu abrir aqui a calculadora do meu celular, olha só. Se eu executar 120 reuniões no mês, se tu tiver 40% de taxa de conversão, porque tu tem um processo de venda consultiva, tu vai fechar 48 clientes. Até aí, beleza, mano, 48 clientes, bota aí no ticketzão de 2.500, vai, é o ticket mínimo aqui da minha agência, tu vai vender 120 mil reais no mês no processo de venda consultivo. Agora, pô, tu tá executando um processo de venda consultivo, ou seja, personalizado, depende muito da habilidade e tal, o cara tem que, pô, ter habilidade pra caramba, poder conduzir a reunião e tal, não é seguindo um processo, não é seguindo a apresentação de vendas, tal, tudo certinho ali, e tu tem menos de 30% de taxa de conversão, ou só tem 30% de taxa de conversão, mano, na minha visão, tu tá dando tiro no pé. Porque tu tá colocando a conversão toda da tua agência na mão da habilidade de um cara que não tá entregando algo que vale a pena, tá? Pra mim, eu já conversei com o dono de agência que falou, pô, mano, tem uma processo de venda, é consultivo, e aí, pô, dou uma consultoria pro cara e tal, e tô com 45% de taxa de conversão. Tu acha que eu devo mudar pro teu processo? Mano, eu falo, não. O meu processo vai te entregar 30%. Agora, pense em escala. Tu quer ver, esse cara tá vendendo, que eu conversei com ele, ele tava vendendo uns 20, 10 mil por mês. E eu falei, cara, se tu quer vender 50, como é que tu vai fazer isso agora? Ele, cara, não sei, mano. Não sei, porque pra achar um cara igual a mim, que saiba o que eu sei, papapá. Eu falei, pronto, beleza. É por esse motivo que eu aplicaria um processo de venda técnico. Foi por esse motivo que eu apliquei um processo de venda técnico dentro da minha empresa, que é um copia e cola igual pra todo mundo. Porque quando você vai nessa linha de raciocínio de, pô, na hora de escalar, tu precisa de alguém com a mesma habilidade que tu, ou algo semelhante e tal, mano, vai demorar pra caramba pra tu achar essa pessoa. Então, pensa aqui, se eu quiser plugar 5 closer a mais na minha operação, é muito simples. Eles vão passar 3 dias em treinamento, já vão conseguir fazer reunião e provavelmente já vou fechar cliente. O Renato,
A gente nem tava com o processo de vendas tão estruturado assim. O Renato pegou o nosso processo de vendas, eu ensinei ele um dia, no outro dia, tipo assim, no outro dia útil, né, que foi na sexta-feira. Na segunda-feira, ele passou o final de semana estudando. Segunda-feira, ele já executou a reunião e fechou o primeiro cliente dele. Então, tipo assim, a vantagem de um processo de venda técnico, copia e cola, é que, cara, vai ser tudo igual pra todo mundo, ele vai só seguir aquele mesmo roteiro. Até a risadinha, a gente brinca isso, mano. Até a risadinha que a gente dá no final do pitch, é tudo roteirizado, mano. É tudo programado. Então, por isso que a gente consegue ter essa taxa de conversão consistente. Eu prefiro isso, mano. Jogar mais no longo prazo. Eu tenho uma taxa de conversão, tipo assim, eu não vou buscar 40%, 50% de taxa de conversão agora, eu deixo isso para as habilidades do close, aqueles 20% a mais do meu resultado, a maior parte do meu resultado, o resultado previsível vai estar em cima disso, dos 30% de taxa de conversão que a gente tem em cima de todas as reuniões de venda. Nesse mês agora, a gente tá com 34% de taxa de conversão, ou seja, tá na média aqui, a galera tá aplicando bem o nosso processo, tá? Agora tem close que tá com 10% de taxa de conversão. Esse cara não tá aplicando o processo, eu tenho absoluta certeza disso. E aí, qual que é a vantagem, mano? Que não vai ter desculpa para ele. Isso na parte gerencial, não sei se você consegue pensar, mano, cenário gerencial, porque hoje, no game que eu tô, que é totalmente delegado e tal, mano, não coloca a mão na massa na parte de execução mesmo, assim, de operação. Cara, o closer quando fala pra mim, não, o lead tá ruim, não sei o quê, eu olho pro outro closer, o outro closer tá com 30% de conversão, o outro tá com 10%, eu sei que o cara não tá executando, tá errando alguma coisa na execução do processo e ponto. Não, mas porque os leads foi ruim, eu vou pra matemática. Pô, mano, dos 20 reuniões que tu executou, as 20 foi lead ruim? Taca a peste. Isso aqui que tá acontecendo contigo? Então, eu quebro o argumento do cara muito rápido, tá? Então, eu aconselho que você tenha um processo de venda técnico para que seja copia e cola igual para todo mundo. Segundo degrau, tá? Resolver isso aqui, mano, 20% no mínimo, pior cenário do mundo. Se for um processo de venda técnico, for processo consultivo, já falei, o cenário que vale a pena, tá? Para você não ver, não, mas eu faço assim. Cara, se você já faz assim, tá te dando resultado, boa, agora eu quero ver na hora de escalar. Se você tá conseguindo escalar, mano, arrumou um jeito, tal, do seu jeito aí, pô, você conseguiu fazer, irmão, segue o jogo. Não precisa replicar a mesma coisa que eu tô falando aqui, não. Só tô te trazendo clareza para você olhar agora para o terceiro momento, o terceiro degrau, que é o da retenção de cliente. Aí, perceba, só depois de tu resolver muito bem a tua geração de demanda, resolver a tua venda de forma previsível, tu vai olhar para retenção de cliente. Por quê? Lembra que eu falei que toda agência é um balde furado? Se toda agência é um balde furado, e essa analogia, mano, essa analogia é o que mais pega no mercado, que todo mundo fala, você não tem que ter uma agência balde furado. Sua agência é um balde furado. Toda agência é um balde furado, velho. Toda agência, eu falo isso que eu lembrei agora aqui, mano, de um cara que fica falando, a agência não pode ser balde furado. Toda agência é balde furado, meu irmão. Toda agência, todo cliente da sua agência uma hora vai sair, ponto. O que não pode é o que eu já falei, a pressão da torneira ser maior que o furo do balde. E aqui, só no terceiro degrau que tu vai olhar para a retenção de clientes. Então, mas por que só no terceiro? Por que não no primeiro, meu irmão? Tinha que ser no primeiro. Pra que no primeiro, velho? Você não sabe nem gerar demanda direito. Aí tu quer reter um cliente que tu tem pouco. E aí, sabendo que esse cara vai sair de todo jeito em algum momento, e tu não resolve a geração de demanda, o que, é que vai acontecer? A conta não vai fechar. Aí tu resolveu a geração de demanda, tá girando reunião pra caramba e quer pular o degrau. Vou pro terceiro degrau. Não vou resolver, vou ainda agora não. Vou pro terceiro degrau aqui, e nesse terceiro degrau vou resolver logo a retenção, porque, mano, já gerei demanda, fechei alguns clientes aqui, eu vou focar em reter eles. Esses caras vão sair. E aí a tua taxa de conversão não vai ter sido consistente, aí vai sair mais cliente do que tá entrando. Por isso que é só no terceiro degrau que você tem que olhar para geração de demanda. Para geração de demanda não, perdão. É só no terceiro degrau que você tem que olhar para a retenção de cliente. Por quê? Agora aqui tu já está gerando demanda de forma consistente, já sabe qual que é a tua previsibilidade de vendas, a verdadeira previsibilidade de uma agência está na venda, então tu sabe exatamente quanto que tu vai vender, tu sabe exatamente quanto de demanda tu precisa para poder vender aquilo, tu sabe como gerar isso, tu sabe como entregar isso, agora tu vai para retenção. Por quê? Lembra que eu falei pressão da torneira, furo do balde? Aqui é o momento ao qual, no terceiro degrau, tu vai focar em tapar mais esse furo do balde aqui. Às vezes é o teu onboarding que não tá bem estruturado, às vezes o teu time tá atendendo mal o cliente, às vezes tu não tá conseguindo dar atenção de fato para aquele cliente, às vezes tu não tá gerando nova receita na tua operação. Ou seja, vários fatores que podem acontecer e por isso que você não consegue reter o cliente, tá? Então, às vezes, tu entrega, às vezes, tá cagada pra cacete por falta de processo. Às vezes, tu tá fazendo os criativos tudo cagado pelo ChatGPT e tá pintando dano pro cliente. Às vezes, é o cliente que reclama muito e tu tá pegando um cliente muito ruim e tu precisa botar uma entrega compatível. Não tô falando que você tem que demitir esses clientes ruins. Porque, é uma balela também. Eu tô aqui pra quebrar muito paradigma, tá? Num podcast como esse. Eu sei que às vezes você ouviu totalmente diferente, mas, mano, é o que eu acredito que eu tô fazendo aqui, tá? Mas, mano, nenhuma empresa cresce só com cliente qualificado. Então, esse papinho de, não, você tem que ter clientes qualificados na sua empresa. Se você não tiver cliente qualificado, você não vai conseguir vender, e etc. Você tem que crescer com clientes qualificados. Clientes qualificados, um cacete, meu irmão. Toda empresa cresce com cliente qualificado e desqualificado. Então, esses clientes que são desqualificados, que tá dando trabalho do cacete, tu tem que ajustar a entrega pra ele. Não é só demitir ele, não, mano. Deixa esse cara lá, tá gerando receita pra tua empresa, isso é o que importa. Ajusta a tua entrega.
Tu não tem que entregar e dedicar energia num cara ao qual ele não quer continuar contigo, ele não quer ficar na tua agência, ele não tá satisfeito, por mais que tu pode entregar o mundo pra esse cara, pode entregar esse cara vai sair, esse cara é um pé no saco, velho. Esses caras vão sair mesmo. Então, esse tipo de cliente, que tem, toda agência vai ter também esse tipo de cliente, mano, você vai dar atenção pra ele, mas não a mesma atenção que você vai dar pra o cliente que paga muito mais caro, mano. Você tem que fracionar essa atenção de acordo com o que ele paga. E de acordo com o que ele paga, tem que ser uma entrega compatível com aquilo e ponto. Esquece esses over-delivery, mano. Às vezes tu tá entregando over-delivery pra cacete pra um cara que não merece, que não valoriza o teu trampo, e tu quer melhorar o processo porque esse cara tá reclamando. Dane-se a reclamação desse cara, brother. Dane-se a reclamação desse cara. Um cara que não é o teu perfil de cliente ideal, tu não tem que ouvir reclamação dele. O que você tem que fazer? Você tem que guardar as informações que ele tá falando, a não levar em consideração e melhorar o teu produto, o serviço pra quem? Para quem é o teu cliente ideal, e não pra quem não é o teu cliente ideal. Isso é furada. Tu faz isso, mano. Aí o que acaba acontecendo? Tu melhora pra quem não é teu cliente ideal, e daqui a pouco o teu produto tá muito bom pra quem não é o teu cliente ideal, e aí os clientes ideais foi tudo embora e tua agência só tá com bucha, mano. Então cuidado com isso. Ó, o segredo é não negar esse tipo de cliente, colocar o dinheiro no bolso, porque é o que eu sempre falo. Se esse cara não colocar, se você não aceitar os R$2.000 que esse cara vai te pagar no teu serviço agora aí, ele vai colocar R$2.000 no meu bolso. Tu deixou de fechar com esse cliente, eu fechei aqui. Ah, esse cara vai ter a retenção menor. Cara, dane-se se ele vai ter a retenção menor. O LT desse cara vai ser menor, mas não quer dizer que o LTV dele vai ser menor. Já parou pra pensar nisso? Tem muita diferença de LT e LTV. O V no LT, que complementa, né, essa sigla, né, o LTV, o V é de value, ou seja, de valor. Então, se eu fechei um cliente, por exemplo, por R$1.000 por mês, ele passou 3 meses, eu tive ali esse LTV de 3 meses, certo? Mas foi 3 meses de 1.000 conto, velho. Agora, se eu fechei um cliente que ele só passou um mês e ele deixou R$3.000 na minha empresa, eu tive o mesmo LTV com ele. Sacou? Tive o mesmo valor que ele deixou na minha empresa, a mesma receita ele deixou na minha empresa do que se ele tivesse passado 3 meses. E eu te pergunto, esse cliente chato pra cacete, tu prefere que ele passe vários meses, tu retenha ele por mais tempo na tua agência e ele deixe basicamente o mesmo valor, ou ele passe um único mês e deixe o mesmo valor que ele ia pagar durante 6 meses? Entendeu? Pare e pense um pouco sobre isso. O podcast é sobre isso, não vou acabar me estendendo muito. Tá? É um conceito com o qual a gente segue aqui, mano. O cliente desqualificado, ele tem que pagar realmente o mais caro possível também, para que ele, de fato, ele ingressou. Ele vai sair no próximo mês, beleza, mas ele deixou um LTV às vezes de 2, 3 meses, mano. Se for comparar com a média, entendeu? Então faça esse cara também que é desqualificado, ele também pagar o mesmo valor de um cliente qualificado. Então eu vou fazer a mesma entrega, só que o meu produto eu não vou melhorar para esse cara que não é meu perfil. O meu produto eu melhoro para o meu cliente ideal, para quem é meu perfil de cliente ideal, e o cara que valoriza, de fato, o nosso trabalho. E é assim que você tem que crescer a tua agência, tá? Esquece a balela, porque, mano, o supermercado, para poder vender, ele não vende só para o cliente qualificado, ele não vende para quem só tem dinheiro, tá? Uma loja de roupa, ela não vai vender só para quem tem dinheiro. Um restaurante de sushi, ele não só vai vender só para quem gosta de sushi. Quem não gosta de sushi, às vezes tá acompanhando outra pessoa e vai lá, pô, no restaurante. Não é o perfil de cliente ideal do restaurante lá de sushi, mas ele vai atender esse cliente da mesma forma. E por que na tua agência tem que fazer diferente? Por quê? Porque o teu guru preferido falou isso, cara, balela, tá? Balela, não cai nessa não, eu já caí nessa conta e, cara, só quebrei a cara, beleza? Fiquei só patinando. Então, ó, terceiro degrau, o que você vai fazer? Melhorar a tua retenção de cliente. Fazer com que os clientes eles retenham cada vez mais na tua empresa. Quem são a retenção de clientes? Os teus clientes ideais. Faz uma lista lá, mano. Quem é o teu perfil de cliente ideal? Quem é a persona ideal para estar dentro da tua empresa? Pô, mano, é o empresário que já tem atendente e tal, que comunica com a gente, que tem tantos anos, fatura tanto, no nicho tal e por aí vai, blá blá blá. Teve esse perfil definido, mano? Vê quem é dele dentro da tua empresa, dedica energia em melhorar o produto pra esse cara, ajusta teu onboarding, mano. A maior parte, da maior treta que acontece na retenção de cliente é porque o teu onboarding tá cagado. Às vezes tá faltando processo no teu onboarding. Às vezes tá faltando o teu onboarding ser mais estruturado. Às vezes o teu onboarding, só o teu onboarding, precisa ser mais estruturado. Às vezes tu tá fazendo onboarding, mas tá muito simples. Tá muito, tipo, sem estrutura, não tem quase nenhuma entrega pro cliente. Tu não tá gerando valor nessa entrega do onboarding logo de cara. O que acontece é esse cara não vê valor e acaba querendo sair depois. Entendeu? Acontece alguma treta, atraso. Cara, não sei, mano. Revisa isso. Revisa também a quantidade de pessoas na tua equipe. Isso interfere muito na retenção. Às vezes tu tá muito inflado, isso interfere no churn do cliente. E também se tu tá defasado, com menos gente, também vai interferir na retenção de cliente, tá? Então olha aqui, mano, a tua entrega. É só no terceiro degrau que tu vai olhar para a entrega, tá? Tu vai melhorar o serviço que está sendo entregue para o cliente, o produto que está sendo entregue para o cliente. Às vezes tu tá focado só em entregar tráfego pago, mas se tu entregasse também uma IA de pré-atendimento junto, sem cobrar, porque lembra que tu já resolveu a venda? Então se tu agora esquece de querer só cobrar mais caro, mantém a venda do jeito que tá, entrega algo a mais, por exemplo, um IA de pré-atendimento, que é algo muito simples de fazer, não gera custo praticamente nenhum para tua agência. Tu pode entregar isso de graça para ele e aumentar o LTV com esse cliente, fazer com que teu cliente ideal ele permaneça mais tempo na tua agência e ele vá comprando outros produtos. Já vou falar sobre isso, tá? Então, terceiro degrau aqui, você vai focar na retenção de clientes, tá? Aumentar a tua retenção. Então, mas quanto de retenção você acredita que é bom para uma agência? Cara, minimamente saudável é 3 meses.
tá? Mínimo saudável em 3 meses, eu tô falando em escala, tá, rapaziada? Mínimo 3 meses eu já considero saudável já para o teu negócio. Agora, mano, pra deixar lucro de fato, pra eu considerar, mano, o ideal, o cenário ideal, tá? O ideal, eu considero 6 meses de LTV, mano. Se tu consegue reter esse cliente por 6 meses dentro da tua agência, pra mim já é, tipo, mais que suficiente, mano. Se esse cara passou 6 meses, tá de boa. Se ele passou 12 meses, mano, tá excelente. Aí tu fala, eu dou cliente há 12 meses. Eu também tenho vários, mano, 12 meses, tá? Caramba. Mas não é a regra, não é a maioria, tá? É isso que tem que entender. Quando eu falo isso aqui, é a maioria. Não vai querer encher a boca aí pra falar, eu tenho tanto cliente ali. Não, 2, 3 clientes, né, pô? Com 5 clientes. Cala a boca, né, pô? Isso aí é o que a gente fecha na semana, né, pô? A gente fecha 10, 12 clientes na semana aqui. Na maioria das vezes, no nosso cenário normal, fecha 10, 12 novos clientes na semana. Então eu tô falando isso em escala, rapaziada. A gente tá falando aqui como que tu vai subir os degraus pra poder escalar a tua agência e não pra ficar faturando 10, 20 mil. Pelo amor de Jesus Cristo, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Terceiro degrau, você vai olhar pra isso. Chegar nesse LT ali com o cliente, fazer com que ele permaneça 3 meses no pior cenário do mundo, 6 meses no cenário ideal, tá? Ele ficar, pô, mano, 6 meses, mano, é saudável pra cacete, irmão, tá maluco, tá? E aí você vai olhar também pra um cenário ao qual que eu chamo de taxa de renovação. O que é a taxa de renovação? Você fechou um cliente, porque o que é churn, né, rapaziada? É importante a gente entender isso, principalmente se você tá nesse terceiro degrau aqui. Tu já tá vendendo de forma consistente e tal, tá com a taxa de conversão boa, tá vendendo ali às vezes 20 mil reais por mês, no mínimo, tá? O segundo degrau, acabei não falando em valores, né, mas 20 mil reais por mês, no mínimo, é o que eu considero saudável para tu poder olhar para o próximo nível. O que é que considero ideal? 30 mil reais. 30 mil reais em novas vendas todos os meses, tu olha pro próximo nível, que é o degrau da retenção, tá? E aí, falando ainda aqui sobre retenção, tem uma coisa chamada taxa de renovação. Porque o que é churn? Churn, na prática, é o cancelamento de um serviço recorrente, certo? Se o serviço não é recorrente, por que é churn? Já parou pra pensar nisso? Se churn, o significado do churn é basicamente o cancelamento de um serviço recorrente. Por que que quando você, basicamente, um cliente, ele cancela já no primeiro mês, por que que você considera churn? Se não era um serviço recorrente, sabe? Aí você para e pensa, pô, mas meu serviço é recorrente. Ele foi pro segundo mês? Se ele não foi pro segundo mês, por que é churn? Porque ele não se tornou recorrente. Se tornou recorrente só de fala, né? Só de boca. Então, se na prática você não prestou esse serviço por mais de um mês, ou não teve uma recorrência, cara, não é churn, tá? E é o que eu chamo, eu separo essas duas métricas pra poder entender bem. Sabe por quê? Porque quando você começa a crescer a tua agência, tem cliente qualificado e desqualificado, a maioria dos desqualificados, o que ele vai fazer? Ele vai sair no segundo mês. E na prática, mano, eu me preocupo com o churn dos clientes qualificados. Os clientes que têm o meu perfil de cliente ideal. Quando o meu cliente ideal ele sai, eu viro pra galera da operação, mano, fico bravo pra cacete pra poder entender, mano, por que que esse cara saiu? O porquê que esse cara saiu? Por que que esse cara qualificado, que tinha o perfil da gente, ele saiu? Então, eu olho pra isso, tá? E aí, na prática, quando você olha esse ponto do churn, e aí eu separo bem entre churn e taxa de renovação, tá? O que é o taxa de renovação para mim? A taxa de renovação para mim, basicamente, perdão, taxa de renovação para mim é basicamente quando o cliente ele não vai de um primeiro mês para o outro, tá? Ou quando ele encerra um ciclo de contrato e não segue para um próximo ciclo de contrato. Por exemplo, fechei o cliente esse mês, ele foi embora no segundo mês. Isso eu considero taxa de renovação, entendeu? O que a gente busca na nossa agência aqui é ter uma taxa de renovação sempre em torno de 50%. Se você pensa aí que tu fechou 30 clientes, de 30 clientes que tu fechou, 15 foram embora, 15 continuaram para o próximo mês, cara, tá excelente, porque no próximo mês tu vai fechar mais 30 clientes, por exemplo, aí 15 continua, 15 não continua. Aí agora, nessa soma, tu já tem 30, fora os teus clientes recorrentes, entendeu? Fora os outros clientes recorrentes que tu tinha. Mano, isso é uma curva de crescimento exponencial pra tua agência. Por que a minha agência cresceu de forma exponencial no ano passado, 2024? A gente começou a crescer de forma exponencial. A gente vai fazendo dobra da dobra da dobra da dobra. Na prática, por quê? Porque a gente entendeu exatamente essa conta. A gente tem que focar na taxa de renovação, não o churn. O churn da gente tá girando em torno de 16%, 18% ali. É um churn alto pra cacete, tá, mano? Foi um churn muito alto, isso no último ano, porque, mano, a gente errou muito em questão de contratação, a gente escalou muito rápido, tá? Tipo assim, a gente tava vindo quando eu falo escala, na venda, tá, rapaziada? A gente tava vendendo 10, 20 mil, aí a gente passou a vender 40, depois a gente passou a vender 80, depois passou a vender 100, 120 mil. Então, mano, a gente fez várias dobras, né? No volume de clientes que a gente fecha, isso foi praticamente de um mês pro outro, rapaziada. Então, isso fez com que a gente acabasse acontecendo de perder, querendo ou não, alguns clientes por equipe defasada. A gente não conseguiu contratar na mesma velocidade. A gente corrigiu isso e tal. Estamos corrigindo, inclusive, também. Tanto que a gente está contratando toda hora a gente tem que contratar mais gente para nossa agência para que a gente possa crescer de forma saudável, tá? Então, terceiro degrau, você vai buscar isso. 3 meses e olha para a taxa de renovação, diferente do que tu olha para tua taxa de churn ali. Beleza? E aí tu vai pensar também o seguinte, tá? Quando você olhar a taxa de renovação, cara, tiver abaixo de 40%, mano, liga um alerta.
liga um alerta, tem alguma coisa errada, às vezes você tá fechando um ticket muito barato e tu não consegue renegociar com esse cliente depois, e aí fica já essa dica aí também, tá? Às vezes tu já tá, tu tá conseguindo fazer renegociações, mas pô, tua entrega tá tão ruim que esse cliente ele não quer nem renegociar, tá puto da vida, então olha pra isso se tiver muito abaixo de 40%, tá? Muito abaixo de 40%, tá? O que eu considero, mano, top é basicamente 50% taxa de renovação, beleza? Acima disso, mano, é excelente pra cacete, tu vai crescer ainda mais rápido, ainda mais saudável, e vai chegar no quarto degrau, que é o degrau do lucro, de forma muito mais tranquila. Quarto degrau é o degrau do lucro. Aqui, pessoal, basicamente você buscar alcançar 40%, 40% de lucro líquido dentro da tua agência, tá? 30 é o que eu considero saudável para a agência, mano. O ideal para toda agência é ter um 30% de lucro líquido. E quando eu falo de lucro líquido, já tirou o teu salário do mês, ou tua distribuição de lucro, enfim, como tu quiser chamar. Já tirou o salário de todo mundo, cara, tá tudo pago, todas as contas pagas. A última linha da receita, receita, não é venda, não é faturamento, receita, tá? Receita, tem uma grande diferença nisso. O que entrou na tua conta, recebíveis, os teus recebíveis do mês, tu pagou todo mundo, pagou salário, pagou todo mundo, pagou imposto, pagou o contador, pagou todo mundo, tal. Na última linha sobrou lá 30% de toda recebível que entrou na tua empresa. 30% de lucro líquido na última linha. Sobrou 30% de lucro líquido na última linha. Aí eu considero, mano, que você tá super saudável, mano. É bom pra cacete, mano. 30% de lucro líquido, principalmente quando você tem um volume de venda. Porque pensa, ó, tu já resolveu geração de demanda, já resolveu venda, já resolveu retenção. Se tu resolve agora o lucro, chega nisso aqui, mano, tu tem uma empresa saudável pra cacete. Vai estar deixando muito dinheiro no teu bolso, tá? E aqui, nessa etapa do lucro, rapaziada, tem uma grande dica aqui para vocês, tá? É você parar de focar o churn de cliente focado em quantidade, tá? E foca muito mais em receita. Uma grande sacada que você pode ter para aumentar a tua margem de lucro não é só, tipo assim, vender cada vez mais caro. Vender cada vez mais caro é um cenário, sim. Mas se tua venda já tá validada no ticket de 1.500, mantém, pô, isso aí. Por que você tem que mudar? Não é porque o guru falou isso, não, mano. Um ticket médio, você muda através de demanda, tá? Se a tua demanda tá muito alta, basicamente aqui, se a tua demanda tá muito alta, tu tem que fazer com que a tua venda ela seja mais cara, porque tu tá tendo muita demanda, tá conseguindo atender, então tu começa a subir um pouco o teu ticket. Agora tudo isso tem que ser pautado em métrica e não em achismo. E aí é onde vem uma grande sacada, rapaziada, grande sacada. Mano, não fica aumentando o teu ticket porque alguém falou, não, mano. Vai aumenta de forma gradativa. Eu fui aumentando meu ticket de forma gradativa. Aí vem uma grande sacada também, velho, que eu ia falar. Mano, pega o teu produto mais barato e vende ele pelo valor mais caro. À medida que você vai aumentando a demanda. Tá a demanda previsível, então, pô, mano, pega aquele teu plano. Né? Todo mundo tem 3 planos, né? Eu cortei esse negócio, mano, 3 planos, tem um único plano, e aí eu peguei o meu produto que era 700 conto, hoje eu vendo ele por 3 mil, pra ter muito mais margem de lucro. Claro que hoje em dia eu entrego alguns bônus pro cliente para que seja compatível, né, com o que ele vai pagar e tal, mas só que isso me traz muita margem, mano. Porque daí eu, por exemplo, o produto que era 700 conto, eu vendo ele por 3 mil, antes eu não tinha margem nenhuma, agora eu tenho muita margem, eu consigo às vezes, pô, vou entregar um site de bônus pra esse cara, vou entregar um IA de pré-atendimento, e esse cara vai ficar muito mais feliz porque isso não foi o combinado. Eu entrego um over delivery para ele, saca? E isso, mano, fica aí de dica pra ti, tá? Só isso aqui vai ajudar a aumentar muito a tua margem de lucro. Tu não precisa necessariamente aumentar o teu ticket médio da venda para poder aumentar a tua margem de lucro. Tua margem de lucro tu pode aumentar também fazendo novas vendas para os clientes da tua base, tá? Então o cliente entrou, mano, na call de onboarding, brother, oferta alguma coisa para ele. Vende lá um social media, vende um site, vende alguma coisa para esse cara assim que ele entra na tua agência. Isso vai fazer com que tu aumente tua margem de lucro. Tu implementou um CRM pro cara, implementou o básico, vende as automações do CRM para esse cara. Tu não precisa entregar o CRM já com todas as automações. Para e pensa sobre isso, tá? É a coisa básica, rapaziada, mas que a gente deixa muito dinheiro na mesa. Então, quando você chega nesse quarto degrau aqui, é onde você vai olhar para esses detalhes, mano. Quais são os pontos que tu mexe dentro da tua operação para aumentar a tua margem de lucro e chegar em pelo menos 30%, tá? E aí, obviamente, vai no modelo, né, de negócio, né, velho? Aqui na minha agência, quando a gente alcançou, basicamente, a gente viu, pô, mano, a gente consegue bater esses 30% de margem de lucro, só que a gente falou, mano, vamos continuar alavancado aqui, reinvestindo tudo, reinveste, acelera, pra gente continuar crescendo rápido, tá? Então, na prática, essas margens de lucro, você escolhe o que você vai fazer. Eu escolhi reinvestir, mano, no negócio, tá ligado? Eu costumo dizer que a minha aposta tá aqui, mano, tá aqui, ó. Minha Porsche tá aqui dentro, tá ligado? Tá dentro do escritório, saca? Se você vir aqui, tiver a oportunidade de conhecer a nossa agência algum dia, vê que a gente tem 2 andares, a gente quer pegar o prédio todo aqui. Eu não piro nessa, andar de carrão e tal, mano, acho massa. Eu tenho o objetivo de, mano, ter Porsche, ter BMW, etc. Eu até tive a oportunidade de comprar uma BMW, falei, mano, pegar um carro mais de boa. Não tem pra que eu ter esse custo agora com a BMW. Cara, não dependo disso pra fazer nada na minha vida. Vai ser uma realização, mas eu posso segurar um pouco essa realização pra conseguir comprar a BMW que eu tenho como objetivo, que é a X6 M Competition. Então, eu tenho o objetivo de ter uma X6 M Competition. Então, pô, pra que eu vou pegar uma X1? Às vezes, pra que eu vou pegar uma X2 se eu posso ter uma X3 M Competition, saca? Então, tipo assim, meu foco principal é unicamente esse, mano. É buscar, ter esse volume ali na ponta, né? De chegar nesse nível de
alcançar logo o que eu quero alcançar, e não algo intermediário do meio do caminho, só pra poder, às vezes, inflar o meu ego, tá, rapaziada? Então, toma cuidado também com isso. Você vai buscar aqui, quarto pilar, aumentar a tua margem de lucro. Existem vários pontos, mas esse aqui é um assunto muito avançado. A melhor dica que eu tenho pra fazer é aumente sua quantidade de venda que você faz para os clientes que já está na sua base. Isso é a melhor forma de tu aumentar a tua margem de lucro, beleza? E além, claro, você une isso a ticket média das tuas novas vendas e por aí vai. Isso vai te ajudar muito a aumentar a tua margem de lucro aí dentro da tua agência, tá? E vem por último, a última dica aqui que eu quero te falar é você não ficar olhando para a quantidade de clientes que está saindo, e sim para a receita que você está perdendo. O churn de clientes é uma quantidade burra, é uma métrica burra de tu olhar, porque na prática, não quer dizer que porque saiu muito cliente da tua agência, tua operação ela tá defasada, ela tá deixando de crescer. Porque pensa, se saiu 3 clientes e representou 3 mil, pode ter saído um único cliente que pagava esses 3 mil. Agora para e pensa, se para esses 3 clientes que saíram, não para os 3 clientes que saíram, mas para a receita que tu perdeu dos 3 mil, tu conseguiste fazer 4 mil, 4.500. Quer dizer que tu adicionou R$1.500 de receita na tua agência a mais, tá? Então foca na receita, não foca na quantidade de clientes que tá saindo, mano, porque isso aqui não quer dizer nada no final do dia, que o que importa é receita e dinheiro da conta, tá? E o quinto degrau que você vai subir aí para poder crescer a tua agência é basicamente o degrau do ecossistema. Só um minuto, pronto. Na prática, rapaziada, quando eu falo que o quinto degrau é o degrau do ecossistema, mano, esse daqui é o mais complexo de explicar e nem dá pra eu me estender muito, mas consiste em quê? Em você usar a tua agência, aquele conceito que eu falei lá no começo do podcast. Você usar a tua agência como base para construir outros negócios, porque todo negócio precisa de marketing. Pensa que quando a tua agência ela tá bem estabelecida, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, mano. Hoje a nossa agência tá tão bem estruturada, tá tão bem estabelecida, tem várias coisas pra melhorar, a gente tá ajustando pra melhorar tudo isso aqui, tudo a gente tá trabalhando pra cacete pra poder melhorar tudo isso aqui. Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também tá olhando pra, o fulano aqui quer abrir uma outra agência, não, a gente tem toda a expertise de agência. Então a gente tá capacitando o nosso time, e aí é onde vem a grande sacada, mano. Quando eu falo ecossistema, você pode entrar de sócio em outras empresas, ou você pode construir outras empresas dentro do próprio ecossistema. Porque, mano, game de agência, mano, é uma parada, rapaziada, que não tem concorrência. Por que eu tenho a Zenith, ao qual a galera copia e cola que eu faço dentro da minha agência? Porque, na prática, mano, eu não tenho um concorrente, mano. Eu não tenho medo de falar, copia e cola que eu tô fazendo aqui. Porque não existe concorrente no mercado. Qual que é o ponto? Eu só evito ficar revelando muito o que a gente faz, porque se isso chega pra massa, imagina, a massa toda da galera replicando tudo que a gente faz. Mano, o resultado da gente vai cair, isso é óbvio. Tá? Por isso que a gente seleciona muito quem vai estar dentro da Zenith, quem vai replicar tudo que a gente faz. Por isso que ela não é uma mentoria aberta pro mercado. Só entra por convite de indicação. Então, na prática, turma, a gente tá no mercado que não tem concorrência. Se não tem concorrência, mano, pra que tu vai ficar preocupado se esse cara ele vai abrir uma outra agência? Mano, incentiva o cara que tá na tua empresa a abrir outra agência, pô. É melhor que ele abra outra agência junto contigo de sócio, do que ele abrir a agência sozinho e ele ganhar dinheiro sozinho. Eu sempre falo pro meu time, mano, no momento que vocês quiserem montar uma empresa, me chama pra gente poder entrar de sócio. Vamos entrar de sócio, pô. Eu entro de sócio aqui junto contigo. Eu tenho dinheiro, eu tenho expertise, eu tenho gente, mano, eu tenho tudo aqui pra gente poder entrar de sócio, porque eu já tenho uma agência. Se o cara quer montar uma outra agência, mano, a gente faz um negócio de 20, 30, 40, 50 mil reais, assim, rápido. Imagina, ter 50% de um negócio desse mais enxuto. Porque a F-Ads, mano, que é a minha agência hoje, a gente tá num nível de complexidade muito grande. Então, nossa margem de lucro acaba diminuindo. Mas quando o cara pensa em construir uma nova agência, mano, eu fico pensando direto, velho, eu vou ter uma nova agência muito em breve, que ela vai ter, eu vou focar nela só lucro, mano. Eu vou focar nessa agência só margem de lucro, só margem de lucro, só margem de lucro, só margem de lucro. Porque, cara, isso aqui de fato vai fazer eu crescer a minha agência, tá? Porque na prática eu quero focar de fato em aumentar lucro, mano. O game que a gente tá agora é muito mais de aumentar lucro, só que através do ecossistema. Eu quero ter várias outras empresas hoje aqui, porque isso sim eu acredito, mano, que vai fazer com que a gente tenha alguns milhões ali por mês. Eu sei que a gente vai ter vários negócios dentro do nosso ecossistema que a gente vai faturar milhões por mês, tá? Isso vai, dali que eu acredito que vai tornar eu e todo mundo que tá junto da gente, principalmente eu primeiro, né, mano? Porque, pô, eu tô encabeçando tudo isso aqui, então é justo que eu fique milionário antes da galera, mas fazer com que todo mundo do meu time, mano, fique rico. Eu falo toda hora isso pra galera do meu time, mano. No momento que eu ficar milionário, vai estar todo mundo rico. Quem tá junto com a gente vai estar rico, não tem essa, tá? Então é uma troca basicamente que a gente faz. Eu não me considero um cara milionário, já fiz alguns milhões, mas quando falo milionário, mano, multimilionário é você ter múltiplos milhões na conta, tá? E hoje eu tô num processo ainda de alavancagem, rapaziada. Eu tô reinvestindo tudo no negócio e tal, então receio nenhum, frescura nenhuma de falar sobre isso, tá? Porque a minha visão é o que eu acredito e é o que eu faço. E quando eu falo ecossistema é isso, velho. Você construir novos negócios, na maioria das vezes, mano, com pessoas do teu time. Por que eu falo essa visão? Porque daí, pensa que tá construindo a agência agora do zero e tu vai subir esses 5 degraus pra poder chegar no quinto degrau aqui.
se tu conseguiu passar essa visão já do ecossistema lá no começo, a galera não vai querer sair do teu negócio. Por que eu consigo reter muita gente na minha empresa? Faça a galera vestir a camisa de fato e querer crescer junto com a gente. Porque eu falo, ó, desde o momento zero, quando ela entra na empresa, que a gente tá numa construção ao qual a gente vai desenvolver ecossistema no futuro e essa pessoa pode se tornar minha sócia. Dessa forma, essa pessoa ela começa a visualizar e ver isso na prática, mano, acontecendo. Não adianta também só falar e na prática não acontecer. Então, no dia a dia, ela vê a construção, a nossa agência crescendo, a possibilidade de outros negócios, a oportunidade de crescimento e por aí vai, tá? Então, na prática, quando eu falo construção de ecossistema, pô, às vezes incentivar alguém do meu time o cara ir lá construir um outro negócio, uma expansão da agência. A gente abrir outros negócios, às vezes, fora do mercado de agência, mas fazendo com que a agência, de fato, ela seja esse alicerce, porque, mano, esse business, esse mercado, esse modelo de negócio de agência, mano, é um alicerce pra tu poder fazer qualquer outro tipo de negócio. Às vezes tu quer montar infoproduto, lançar outras pessoas. Pô, mano, se tu tem uma agência, fica muito mais fácil, entendeu? Pô, tu quer, às vezes, criar um site, se tu tem uma agência, fica mais fácil. Tu quer entrar de sócio em hamburgueria, se tu tem, assim, a agência, fica mais fácil. Tudo que tu for fazer, se tu tiver uma agência, é um excelente modelo de negócio pra ser base, pra ser alicerce, pra tu montar outros negócios, tá? Essa é a minha visão e é o que a gente tá fazendo dentro da nossa empresa. Nossa meta até o final de 2025 também é a gente ter pelo menos mais 3 empresas. Hoje a gente tem 2 no nosso ecossistema e na prática até o final do ano eu quero ter mais 3 empresas dentro do nosso ecossistema pra gente poder validar essa ideia de ecossistema, tá? Porque daí vai ser negócios ao qual não tô encabeçado, não tô à frente. As 2 empresas que a gente tem hoje, eu e minha esposa, que a gente é sócio, a gente tá à frente delas, pra gente poder validar essa ideia de ecossistema, mas aí na prática até o final do ano eu quero que outras pessoas do meu time estejam com outros negócios, estejam com outras empresas, às vezes uma empresa de consultoria, consultoria empresarial, às vezes uma empresa de consultoria de processo, de automação, sei lá, mano. Várias oportunidades, empresa de pré-venda. Cara, tem muita coisa que a gente vai fazer aqui dentro, não posso abrir muitos detalhes, mas é basicamente isso, rapaziada. E esse, basicamente, é o conceito dos 5 degraus da escala, ou degraus da escala. Até agora eu não sei se estou falando certo, se estou falando errado o podcast todo. Eu espero que você tenha curtido o podcast até aqui, tá, mano? E, ó, faz o seguinte, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Se tem demanda, tem venda. A frasinha que tá aqui, ó. Se tem demanda, tem venda. E deixa tua opinião sobre esse episódio. Ou então deixa uma sugestão para um próximo episódio. Tamar, faz um podcast falando sobre, sei lá, retenção. Faz um podcast falando sobre margem de lucro. Faz um podcast falando sobre contratação. Faz um podcast falando sobre, sei lá, modelo de comissionamento. Sei lá, mano. Comenta aqui abaixo a sugestão que tu quer deixar para um próximo episódio do podcast, tá? Cara, eu leio tudo, absolutamente tudo. E claro, se você curtiu aqui esse podcast, o que você vai fazer? Você vai compartilhar aqui, mano, isso aqui com algum grupo de networking que você participa, com outros donos de agência, velho. Se tu curtir isso aqui, mano, se tu acredita nessa mesma visão que eu, além de compartilhar, ou então não quer compartilhar não, mano, vou entender. Vai lá no meu Instagram, então, me manda um feedback, tá? Assisti aqui, mano, esse teu podcast e, cara, foi sensacional, mano. Eu concordo com essa visão, não concordo com essa visão, mano. Eu quero unir quero me unir, mano, com mais pessoas que acreditam nessa mesma coisa que eu tô acreditando aqui. Eu tô passando essa minha mensagem pra poder conseguir, mano, alcançar pessoas como você que chegou até aqui. Porque se tu chegou até aqui é porque tu viu que faz sentido e acredita nas mesmas coisas que eu, tá, rapaziada? Então vai lá, mano, no meu Instagram, manda lá uma mensagem pra mim, eu leio o meu direct, mano, eu mesmo respondo. Eu tô lá toda hora trocando ideia com a galera, tal, mano. Então precisa de qualquer coisa, me chama lá também no Instagram, tô à disposição aí de vocês. Não esquece que toda terça-feira a gente tem mentoria gratuita semanal, link também tá aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, se você quer se inscrever na mentoria Zenit, entrar na lista de espera, também eu vou deixar o link aqui abaixo desse episódio aqui do podcast, tá? Lembrando que é uma lista de espera, a gente libera geralmente 4 vagas por mês, mais ou menos isso aí, às vezes mais, às vezes menos, mas é nessa média aí de vagas todos os meses, beleza, rapaziada? É isso, vejo vocês no próximo episódio, faz aí, mano, comenta, manda feedback pra mim, é isso, rapaziada, tamo junto, lembra-se sempre, se tem demanda, tem venda.